Tchau, querido. TSE condena o ex-presidente Jair Bolsonaro e o pior presidente da história do Brasil está inelegível pelos próximos 8 anos. O desvio de finalidade é patente, foi patente. São de mentiras. Notícias absolutamente fraudulentas. Acabou, porra! Reunião com o gerente-geral da Jotur na Câmara de Vereadores mostra que representação da população no Legislativo e no Executivo segue sem direção e solução para problemas do transporte coletivo derrapa nas curvas da incompetência. Vocês não têm interesse mais em Palhoça. Boa noite. Bem-vindos ao Conexão Palhoça Notícias. A partir de agora, você é nosso convidado. As informações mais importantes da nossa cidade, do estado, do Brasil, do mundo passam por aqui. E você é a razão de ser da nossa programação. Sou Lino Viana, estou acompanhado aqui do meu colega Rafa Baraci. Boa noite para todo mundo aí, Baraci. Tudo bom, gente? Boa noite, Lino. Bom estar com vocês. Uma oportunidade de ouro para Palhoça, que a gente resolveu encampar e botar em pauta o que está acontecendo com a cidade, que caminhos ela vem tomando e por que às vezes parece que a coisa não anda como deveria. Mas vamos começar pelo nosso cenário nacional, última notícia que estremeceu os pilares da República, e eu vou deixar contigo, Lino. Maravilha, maravilha. Hoje você viu aí na nossa chamada, o papo é sobre a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro e, é claro, um problemaço que a comunidade da Palhoça encara que há muitos anos, hein, a situação da Jotur na nossa cidade. Eu quero dar também aqui as boas-vindas aos nossos convidados mais do que especiais desta noite, o professor Marcos Ramos, professor de História, e o analista de sistemas Hércules Avancini. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Conexão Palhoça Notícia, meus amigos. Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite, gente. Maravilha, então, meus amigos. Bom, vou dar o pontapé inicial, então, nessa proposta muito legal. A Palhoça agora se conecta com a gente. Este é o pontapé inicial desse trabalho muito legal e eu sei que nós vamos conseguir ter sucesso em levar para as pessoas as informações com responsabilidade, com comprometimento com a verdade, tá? E com comprometimento com os valores mais importantes da comunicação. Eu quero dar o pontapé inicial, então, com a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Todo mundo acompanhou que na última sexta-feira o Tribunal Superior Eleitoral tornou inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, no último dia 30, uma decisão muito forte do TSE que coloca fora do jogo político o ex-presidente da República. Aliás, já vai tarde o Bolsonaro, não vai fazer falta nenhuma e a situação pode ainda complicar mais, porque há outros processos, esse é o primeiro de uma série de muitos processos que o ex-presidente vai cometer depois desses 4 anos terríveis que o Brasil passou sob a batuta deste camarada, e a gente pode ter aí notícias ainda ampliando, inclusive, essa situação de inelegibilidade do ex-presidente, que ainda vai responder processos no ambiente civil, penal, enfim, né? Mas eu vou dar o pontapé inicial, então, tratando aqui dos impactos que essa decisão tem para o país de uma forma geral e para o posicionamento da esquerda e da direita do país. Eu quero convidar, então, o nosso querido Marco Rambo. Professor, que tipo de impactos essa decisão que o TSE tomou na última sexta-feira pode ou já está tendo sobre o país e a esquerda e a direita, professor Marco Rambo? Olá, Lino, Baraci. Essa decisão é importante e eu vejo que ela seja histórica também, porque para o país ela inaugura um momento, né, de que cai essa blindagem do Bolsonaro, que até então vinha cometendo todo tipo de crimes e não vinha sendo punido. Então essa decisão mostra, né, que aquilo que o Bolsonaro e o bolsonarismo representaram ao longo do processo eleitoral e mesmo antes não são aceitáveis no nosso país. A justiça eleitoral
por meio dessa decisão, ela assegurou a própria existência de eleições, né, a própria existência do próprio processo eleitoral, porque se a gente for lembrar, o que o Bolsonaro fez foi a todo momento colocar em questão, né, colocar em xeque a existência de eleições democráticas no país. Ele queria levar ao poder, mesmo sem, independentemente do resultado das eleições, ele queria permanecer no poder. Então essa decisão, ela mostra que existe um limite, né, dentro da nossa democracia, e que o Bolsonaro passou desse limite e a justiça eleitoral não aceita que esse limite seja ultrapassado. Do campo da esquerda, o que a gente pode falar é que essa decisão veio e foi muito comemorada, porque a gente passou 4 anos vendo, como eu disse antes, o Bolsonaro fazer todo tipo de peripécias e nada acontecia com ele. Então uma decisão assim é comemorada, foi amplamente comemorada, com exceção de um ou outro que, né, trouxe alguns pontos, mas foi comemorada e dá a chance ao presidente Lula de continuar fazendo o que ele já está, né, desde lá do 8 de janeiro. O que é um bolsonarismo desmoralizado, que ele não precisa necessariamente se preocupar em estar combatendo diariamente isso, e se preocupar com fazer o governo o melhor possível, que é para isso que ele foi eleito. Então, quando a justiça, né, quando os órgãos judiciários pegam essa questão e tratam o bolsonarismo na esfera criminal, na esfera jurídica, que é onde ele foi parar depois dos atos que cometeram, dá essa margem maior para o presidente Lula, né, governar o país com a sua própria agenda e não combatendo uma agenda do adversário. A direita falou-se muito, né, que o Bolsonaro se transformou num cabo eleitoral, mas isso por quê? Porque a própria direita acabou se conformando com a decisão. Não houve uma contestação de fato a essa decisão do TSE. Não houve assim uma movimentação de políticos para condenar essa decisão, para lutar contra ela. No máximo foram notinhas de repúdio de políticos aqui e ali, né? Não houve reação popular, manifestação de rua, ida para frente de quartel, fechamento de rodovias, nada disso aconteceu. Então a decisão foi aceita e foi conformada pelo próprio bolsonarismo, que está muito desmoralizado. Aí essa ideia do Bolsonaro, se vê que como político ele foi abandonado, mas ele ainda tem, né, essa liderança daquele campo, e por isso se fala muito que ele vai ser um cabo eleitoral. Agora, minha reflexão é a seguinte, né? Tudo bem, primeiro de tudo, não é fácil transferir o carisma e a liderança que ele tem para outro político do campo da direita, para o Tarcísio, para o Zema, que foram alguns dos que foram colocados aí. Não se transfere assim. O Bolsonaro, por pior que ele seja como pessoa e como político, ele apelava com um certo carisma para os seus, que viam nele uma liderança. E ele não consegue transferir esse carisma para outra pessoa. E por outro lado, o bolsonarismo faz algo muito bem, que é queimar na largada toda pessoa que tente substituir o Bolsonaro, como queimaram o Tarcísio hoje. Então, eu acredito que isso para a direita tenha sido um impacto muito grande. O bolsonarismo vai continuar ganhando prefeituras, vai continuar nos estados em que ele está, vai ter que se construir por baixo, mas a presidência da República vai demorar um bom tempo para que eles voltem. É até curioso, né, Marco Ramos, que o presidente passou o tempo todo, e a sua claque, aquela trupe circense do bolsonarismo, o tempo todo atirando na falta de credibilidade que eles imputavam ao sistema eleitoral, que esteja esperneando tanto para se manter elegível. Não tem muito sentido se as urnas são fraudadas, se a eleição está fraudada, porque tanta briga para permanecer elegível. Então é aquela falta de coerência que é bem característica também do bolsonarismo. O professor, tomada a decisão, a direita, como você colocou com muita propriedade, já entendeu o recado. Aliás, a direita talvez fique muito assustada com as peripécias do Bolsonaro, né? Vamos muito longe aqui, que o PL tem que pagar mais de 20 milhões de reais por conta da insistência do Bolsonaro em questionar as urnas eletrônicas. Quais seriam os rumos que a esquerda do país deveria tomar após essa decisão? Fica alguma lacuna? Há algum trabalho? A gente viu que a posição foi bastante
serena, né, acompanhando a decisão sem efetivamente entrar muito nessa seara, mas no teu ponto de vista, o que deve acontecer nas esferas da direita e da esquerda após essa decisão histórica do TSE? Eu acho que o campo da esquerda precisa cobrar para que o Bolsonaro seja responsabilizado pelos outros crimes também, né? Eu acho que até vai ser entrado nesse assunto, mas a gente não pode, por conta da inelegibilidade, esquecer, por exemplo, o crime que foi cometido durante a pandemia do Covid-19. Não se pode esquecer que essas ameaças à democracia foram feitas também com crimes, né, na esfera criminal que devem ser julgados, a questão das ações contra os indígenas e a própria corrupção do governo Bolsonaro. Eu acho que a esquerda precisa não esquecer e lembrar sempre disso para que ele seja responsabilizado por tudo o que fez e não apenas, né, pela questão eleitoral, ficando apenas inelegível. E também, obviamente, eu acho que é preciso cobrar para que seja apurada a responsabilidade dos militares e dos demais agentes, né, desse processo. A direita precisa fazer aquilo que eles cobravam a esquerda de fazer, que é uma autocrítica, né? É preciso, eu acho que a direita que queira ter, pelo menos a nível nacional, uma competitividade, vai ter que tentar se afastar dessa marca do bolsonarismo, porque esse caminho já não deu, já foi rejeitado nas urnas e já vai sendo punido pela justiça. Então eu vejo que os políticos, o Tarcísio da vida, que é um bolsonarista, ou outros, que tentem se colocar como políticos viáveis, vão querer fazer a figura de pessoas de centro, né, ou de centro-direita. Vão querer aparecer como mais moderados para tirar de si essa marca do bolsonarismo, ao mesmo tempo em que eles precisam e vão buscar, né, o capital político do Bolsonaro. Então vai ser uma operação muito difícil de se fazer, né, se apresentar como herdeiro do Bolsonaro, mas sem todos os excessos e fanfarronices e, enfim, discurso violento e extremo que o Bolsonaro tinha. E o bolsonarismo, o próprio Bolsonaro, pode causar ainda, né, estragos ainda maiores a essa questão da extrema-direita, que se posicionou tão mal. Acho que ficou muito claro o recado das urnas, o Marco Rambo, de que é uma parcela muito grande da população brasileira que definitivamente já mostrou sua insatisfação e sua contrariedade a essa postura, que dava tanto espaço à agressividade, ao questionamento da legalidade pautado nas mentiras, nas fake news, sem nenhum tipo de verdade na situação. Então a gente começa a também perceber isso aí, né, Rambo? Isso. Essa pauta das fake news foi algo que a própria justiça vinha tentando combater ao longo dos últimos 4 anos, né? Lembrando que a eleição de 2018 já promoveu um debate muito grande, porque ela foi vencida com disparos em massa de mensagens e outras histórias, né, que foram criadas, e a Justiça Eleitoral tentou, na medida do possível, se equipar de conhecimento, de técnica para combater nessa eleição, né? Foi mais firme em alguns momentos, tirou propagandas do ar por conta de fake news, colocou, né, como punição, né, para quem fizesse fake news. Então, mas né, essa punição dele veio mais por aquela fala dele aos embaixadores, em que ele usou da estrutura pública, da TV Brasil, do Palácio, para fazer, né, essa desinformação pautada nas urnas, né? Diferente das outras fake news, essa fake news das urnas colocava em xeque o próprio processo eleitoral, né? Tirava a legitimidade da própria eleição. Então, por isso a gravidade e por isso que essa punição veio, né, tão rápido e por primeiro. Maravilha, professor Marco Rambo participando com a gente, já ele vai voltar de novo, e é inacreditável isso, né? Até o timing dessa bobagem que o bolsonarismo fez, ele foi equivocado, porque afinal de contas a gente estava pouco tempo dos acontecimentos no Capitólio nos Estados Unidos, então não tinha como, né? O modus operandi era muito parecido, e o insucesso também era muito parecido, a indicação de que ia dar tudo errado era muito clara.
Eu quero colocar aqui, transferir um pouquinho também para a participação do nosso analista sistema, o Hércules Avancini, está conosco nessa noite, para tratar o seguinte. O Hércules, a defesa do ex-presidente estuda o recurso no Supremo Tribunal Federal. E a gente sabe que a imagem do Bolsonaro no STF também não é lá essas coisas. Qual é a possibilidade de sucesso de um eventual recurso Bolsonaro contra essa decisão do TSE? Boa noite, Hércules. Boa noite. Então, é muito remoto, né, essa chance dele de conseguir um certo recurso no STF. O TSE é um órgão colegiado, né, de sete membros, 3 deles fazem parte aí do próprio STF, e só um desses 3 é que votou a favor dele, né? Foi uma decisão de 5-2, né, esmagadora, não tem nem comparação aí, não se fosse meio a meio, aí ainda eu acho que ele poderia ter alguma chance. Mas olhando assim historicamente os recursos né, historicamente a gente vê do TSE que vão recursos a serem feitos no STF, muito dificilmente consegue-se reverter uma decisão dessa, ainda mais por um placar desse, né? Então é muito, muito difícil de ele conseguir isso. E a própria estrutura, né, do placar, o placar em si já foi um placar forte, né, 5-2. E a gente percebeu ali que os posicionamentos de quem votou contra a inelegibilidade, eles foram muito mais ideológicos do que propriamente técnicos, né, mostrando que a solidez das acusações contra o Bolsonaro eram tão fortes que não houve a possibilidade de alteração de nenhum posicionamento, né, de outros ministros que não pudessem sofrer aí essa influência ideológica nelas. O viés ideológico do julgamento, principalmente daqueles dos dois, né, que colocaram-se a favor ali da pauta do Bolsonaro, né, da forma, né, a favor dele, um deles foi indicado do próprio Bolsonaro. Então a gente já vê uma certa relação aí, né, e que tem totalmente viés ideológico. Eles idealizam, né? Eles fazem o viés ideológico do voto deles e tentam, mas a maioria ganhou, ainda bem, era isso que a gente estava esperando mesmo, e inelegível é pouco, né? A gente quer ver começo, aí, né? A gente quer ver julgamento dos crimes que realmente ele fez, assim como o Rambo colocou aí agora há pouco. Tem muito crime que teria que ser julgado mesmo. Inelegibilidade é só a pontinha do iceberg. Eu acho que tem muita coisa aí pela frente. E espero que a gente esteja aqui e comente bastante. E toda essa história aí que vai seguir adiante. Perfeitamente. Bom, deixa eu colocar aqui na tela, então, o recado da Pri, já que mandou aqui. Tchau, querido. Vai com Deus. Né? Curta bastante essas férias, que devem ser ampliadas. São vários processos que podem concorrer com a ampliação aí do tempo de ausência do Jair Bolsonaro do processo eleitoral. Lembrando que ele não perdeu os direitos políticos, né? Para ficar bem claro aqui para a nossa audiência, que Bolsonaro perdeu o direito de concorrer à eleição, de receber votos por conta desses crimes que cometeu. Neste primeiro processo, vem muita coisa por aí, gente. Olha, o que o Bolsonaro tem de processo para responder, tem gente que não tem de tempo de vida ainda. Né? Bom, eu vou passar... Eu acho que, assim, desse ponto ainda, né, tem mais processos ainda a rolar, né? O Tribunal de Contas abriu aí um processo, e talvez aumente ainda mais esse de até 2030, até sabe lá quanto. Então... tem muita história ainda, tem muita água para rolar, e vamos ver aí a história esse desenrolar da história do Bolsonaro, e a gente torce para que tenha um julgamento e que tudo não termine em pizza, né? Que tenha um julgamento e que ele seja condenado aí por todos esses crimes aí que ele tem feito aí com relação
a população, a má gestão, as mortes, a imitar a gente e sufocando, isso é desumano, uma crueldade tamanha. Então, esperamos aí ver o desenrolar dessa história de camarote. Eu acho também que a coisa vai ser ainda mais pesada, as respostas serão dadas pelo nosso judiciário. Aliás, o Hércules, como foi importante, né, esse posicionamento? Primeiro, eu queria que você abordasse uma questão. Foi curioso como a história, ela dá a resposta, né? O tempo é senhor da razão. E quis o destino que o ministro indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo Michel Temer, depois do golpe contra Dilma Rousseff, fosse o principal agente, o nome que mais atemoriza o bolsonarismo nos 4 cantos do mundo. Que coisa, que castigo do destino, hein, Hércules? E a gestão do Temer, praticamente, se a gente for ver, o Bolsonaro continuou a gestão do próprio Temer, né? Então, ver uma indicação do um indicado para o STF, da gestão anterior, que foi muito conivente com, tanto que o bolsonarismo foi uma continuação, tanto foi isso que o próprio Michel Temer ganhou uma embaixada na Itália, né? E fugiu e não foi julgado por muitas suspeitas aí também de irregularidade na gestão dele. Então, a gente vê e foi bom até que não foi um dos indicados anteriores, né? É o que a gente, se tivesse alguma indicação, por exemplo, de um dos indicados que foi da Dilma, do Lula, na gestão que tivesse emplacado isso, seria, a população poderia dizer, ou eles usarem desse artifício e dizer, não, foi o que o fulano indicou. Mas foi até bom que foi que foi mais ligado à direita, né, aos vieses da direita. O Temer seguiu, depois que deu o golpe na Dilma e tirou ela, né? E ele fez uma agenda completamente da direita e o Bolsonaro só continuou. É verdade. E realmente, com certeza, Hércules, a narrativa seria essa se tivesse sido o Alexandre de Moraes indicado por Dilma ou Lula. O Rambo queria falar aí, Rambo? Eu acho que o Alexandre de Moraes ele foi criado pelas consequências pelas consequências das próprias ações, né, do Bolsonaro e da sua turma. Recapitulando um pouquinho para trás, antes mesmo do Bolsonaro assumir, já rolava um vídeo, né, em que Eduardo Bolsonaro dizia como que se fechava o STF. Assim que ele assume, no mês de março de 2019, já havia manifestações da turma bolsonarista contra o STF, contra os ministros, o que deu naquele movimento 300 do Brasil, né, que eram uns 30, e outras manifestações assim que queriam forçar o fechamento do STF. E por que era o fechamento do STF? Porque o projeto do Bolsonaro sempre foi uma ditadura. Sempre foi esse o projeto dele, desde a época em que ele era um deputado do baixo clero e falava que no Brasil só ia resolver com ditadura. Então, ele começa essa agitação para fechar o STF, porque o STF é um órgão que ganhou importância, né, na política brasileira de uns 10, 12 anos para cá, mais ou menos, e é um órgão que colocaria limites em muito do que ele poderia fazer. Então, o ataque dele é para que ele pudesse substituir ministros, aumentar o número de ministros e, quem sabe, até fechar o STF e nomear um novo, e assim garantir um poder muito maior do que ele tinha, né? Então, o Bolsonaro e o entorno dele trabalhavam nessa chave e, por causa disso, o que eles fizeram? Eles acabaram ameaçando de morte o ministro do STF, postando vídeo nas redes sociais com armas, dizendo que iam atirar no Alexandre de Moraes no meio da rua, que iam atrás da família dele, das filhas dele e de outros ministros, né? Mas principalmente do Alexandre de Moraes, quando ele entra naquele inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos. Então, o Alexandre de Moraes, esse que faz a justiça contra o Bolsonaro, foi criado pela circunstância de que o STF ficou sob fogo durante os 4 anos e que ele foi alvo, né, de muito dessa raiva bolsonarista, que no caso
do Roberto Jefferson. No caso do outro deputado carioca, que não me recordo o nome agora, eles passaram de todos os limites, né? Ameaçaram... Daniel Silveira? O Daniel Silveira, ameaçaram de morte o Alexandre, a família toda dele, né? Uma coisa mafiosa. Então, é nesse sentido que ele foi chamado a responder e respondeu. É bom que fique claro, né? Porque eu vou direcionar aqui para o nosso Rafa Barassi, que fique claro para a nossa audiência, para todo o país, o risco enorme que o Brasil passou aí de sofrer um golpe de Estado, sofrer um golpe contra a democracia. Isso foi real, isso esteve às nossas portas aí, isso foi muito forte, isso foi muito claro, entendeu? Embora algumas narrativas tentem passar pano, amenizar o que aconteceu, o que se queria na realidade, isso comprovado, porque quando você encontra uma minuta de golpe na casa do ex-ministro da Justiça, uma minuta de golpe similar, olha que coincidência, aquela que estava impressa na casa do ex-ministro, no celular do ajudante de ordens da Presidência da República. As mensagens que nos últimos dias foram reveladas depois de análise sobre o celular dessas figuras. Então, tudo muito claro para que o brasileiro entenda o risco enorme que nós corremos com essa trupe circense aí, mas é o palhaço assassino, é o pessoal do Chuck, que sentou de forma equivocada na presidência da República, na cadeira. Rafa Barassi, Rafa, bom, o recado que o TSE dá com essa decisão é muito forte. Que recado é esse para o país que dá o Tribunal Superior Eleitoral com a decisão, Rafa? Já avisava o mito. Acabou. As tentativas permanentes de fragilizar as instituições democráticas, as ofensas que cresceram em nome do nosso inominável, tudo aquilo que foi perpetrado e estimulado tem preço. E esse preço é não tentar, por força, desfazer o que nós levamos a muito custo para construir, que é a nossa república, que é o nosso direito de escolher. A população brasileira escolheu, e dia 8 chegamos no momento em que não se podia mais escolher. Um grupo derrotado achou que tinha o direito de quebrar o Brasil. E hoje, alguns ainda presos, com esse recado agora ainda mais forte da justiça, amargam a decisão de achar, primeiro, que a vida é videogame, segundo, que é seriado de TV, terceiro, que não tem consequência. O recado do TSE é muito claro para todos esses que participaram e incentivaram isso. O Brasil tem lei e elas foram construídas, escolhidas, debatidas e votadas ao suor e a sangue de muita gente. Não respeitaram a Constituição de 88, que nos regra até hoje. Vociferaram tudo que podiam. Achincalharam a República, acamparam, cantaram hino para pneu em nome desse cara que agora está inelegível. E o recado, mais uma vez, é claríssimo. Tudo que foi errado vai ser julgado, vai ser encaminhado. E se precisar, os responsáveis vão ser encarcerados. Como regra a Constituição, como regra o Código Civil e como cada um daqueles que estava lá assistindo, acampando, atentando contra a República, abraçados na bandeira do Brasil, como fazia o então ex-presidente, esqueceram a Constituição da República. Os patriotas e este dito patriota se refugiaram no último espaço do canalha. A palavra vazia. E o recado está dado. Fez, vai pagar. O recado foi muito forte, dado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vale dizer também, Rafa, que fica muito claro para quem lá atrás imaginou que proliferaria essa questão, de se pensar numa possibilidade de golpear a democracia brasileira para eventos futuros. Dá para a gente dizer
por essa via de tomada de poder, por essa via de manutenção no poder, a direita já entendeu, a extrema-direita, que o Brasil não vai permitir que isso aconteça, que as instituições se fortaleceram, porque, afinal de contas, a decisão do TSE, ela deixa muito claro, ela bate muito firme. Vocês querem chegar no poder? Cheguem pela via democrática, pela via do voto. Aliás, como fizeram em 2018, apesar dos absurdos, porque é quase inacreditável a gente entender, Rafa, que uma pessoa possa verdadeiramente acreditar que se um processo ele é viciado, se um processo ele é fraudado, que ele possa permitir que haja vitória de quem deveria perder. É quase inacreditável que a gente diga, olha, em 2018, como disse o próprio ex-presidente, olha, eu venci, mas havia fraude. Como assim? E é bom a gente lembrar que, naquela ocasião, o Bolsonaro era apenas um deputado do baixo clero, sem nenhuma credibilidade em Brasília, que era o para-raio de toda essa sensação que algumas pessoas têm de resolver na violência, de resolver na pancadaria, de resolver no xingamento. Ele canalizava tudo isso. Então, a gente podia dizer, né, Rafa, que naquele momento ele tinha muito menos credibilidade de vencer uma eleição que fosse fraudada. Ou seja, se as urnas fraudassem naquele momento, acabou ele ir embora para casa, ninguém ia falar nada. Era uma situação bem diferente de depois ele crescer a sua popularidade no país. Mas fica muito claro esse recado também para o futuro do país, Rafa? Fica. O seu líder errou. Não acompanhe esse erro. Você pode acompanhar o líder que você quiser. Só não cometa os erros que ele cometeu. Atentar contra a República, atentar contra o próprio, a justiça. O recado dado fica patente e essa turma vai ter que se readequar se quiser conviver em sociedade. Porque senão, eles que sempre defenderam, né, cadeia para ladrão de goiaba, eles vão ter o caminho deles bem dado. É o que a gente espera, né? Nesse começo de trazer o Bolsonaro a responder, há um trabalho muito forte, né, Rafa, de proteção ao Bolsonaro. E para quem conhece as coisas... Deixa eu te ajudar. Desculpa, deixa eu te ajudar. Você perguntou se a extrema-direita tinha entendido. A extrema-direita não entendeu. Esses, os pseudolíderes, que agora eles estão se mordendo, né? Na Câmara dos Deputados, tá a briga de cachorro por osso, para ver quem é que vai liderar. Aí uma usa tiarinha, com alusão a um Reich diferente, o outro desfila com camisa com metralhadora, todo jogador toma copo de leite, né? Nosso professor de história conhece esse cenário, toma copo de leite. Trememos na base quando a gente vê recados tão bem dados a uma população nem sempre letrada. Isso é perigosíssimo. Então, eles não entenderam ainda. Primeiro, não existe eugenia. Segundo, o Brasil é um só e nasceu aqui. Tem uma notícia triste para dar para quem nasceu aqui. Você é mestiço. Se você é descendente desse ou daquele, você é mestiço. Você é brasileiro, antes de tudo. Então, se é para bater no peito, se agarrar em bandeira, lembre que você está agarrando a bandeira mestiça, aonde Brasil, inclusive, significa vermelho em Tupi-Guarani. Então, assim, gente, essa turma da extrema-direita está tentando refazer um Brasil que, primeiro, que não existiu no passado. Segundo, que se tudo se encaminhar dentro da ordem que nós escolhemos, não vai acontecer no futuro. Pelo contrário, nos últimos 6 meses, nós temos avanços gigantes na economia, inclusive com as travas dadas pelo último ex-presidente. Então, segue a missão de transformar o Brasil numa nação feliz, numa nação próspera e numa nação unida. Aí, fato é que Jair Messias Bolsonaro está inelegível. Eu vou passar a bola aqui para o nosso Rafa Barassi, para conduzir um assunto importantíssimo da nossa cidade, que é a questão da Jotur aqui, nos acompanha aí, que a gente vai tratar de maneira muito profunda de uma reunião que aconteceu na Câmara de Vereadores e que foi lamentável, trágica,
né, do ponto de vista da qualidade de representação da população da Palhoça. Mas eu quero fazer uma última pergunta aqui para o nosso professor Marco Ramos. Professor Marco Ramos, eu até vou pedir para a produção colocar o Marco Ramos na tela aí. O que leva a crer? Eu queria entender o último processo. Bom, o tempo todo, antes, durante e depois das eleições, pregou-se essa narrativa de que o resultado seria fraudado, de que o processo eleitoral brasileiro é fraudado, o que levou a essa reunião idiota que foi feita lá em Brasília, que culminou com a punição do Bolsonaro, muito bem posta, diga-se de passagem. Né? E eu diria o seguinte, o que, para além da incoerência, levaria a direita a acreditar que o Bolsonaro, caso não estivesse inelegível, ou qualquer um que queira herdar, né, esse legado da extrema-direita, poderia vencer uma eleição em 2026, já que, segundo a colocação deles mesmos, o processo é fraudado. Por que o processo seria fraudado agora? Não seria em 2026. É para além da incoerência, Marco Ramos. Como é que a gente pode compreender esse posicionamento? Eu vejo que o movimento que o Bolsonaro encabeçou, ele não depende de uma coerência, né? Ele pode muito bem falar hoje uma coisa e amanhã falar o exato contrário, ou fazer uma fala que pressupõe o contrário do que ele falou ontem, e sem parar para pedir desculpa por entrar em contradição, né? Ele é um movimento que precisa a todo momento criar inimigos, né? Criar fatos que gerem indignação, que gerem esse engajamento pela indignação, pelo ódio, né? Ele precisa mobilizar e agitar suas bases em todo momento, ele não pode parar, né? O governo dele não foi um governo, em muitos campos, não foi um governo exatamente programático, mas foi um governo de agitação, né? Um governo que sempre se colocou como oposição ao sistema, né? E oposição ao próprio governo, um governo de oposição, né? Então ele lida com esse tipo de mobilização e com esse tipo de sentimento, que é o sentimento do ressentimento, que é o sentimento de todo momento existe alguém secreto, alguém poderoso manipulando as coisas, e aí é preciso apontar, né, para que o seguidor do Bolsonaro é o único que sabe do que está acontecendo. É mais ou menos por isso, né, que se criou essa história da fraude na eleição, porque a fraude na eleição servia tanto para mobilizar a sua base ao longo do ano, servia tanto para justificar uma possível derrota e depois um golpe de Estado, mas é óbvio, ele não deixou de tentar ganhar a eleição na urna, mesmo denunciando a fraude. Ele liberou dinheiro, né, bilhões e bilhões e bilhões de reais de benefícios em ano eleitoral, isenção de impostos, enfim, fez tudo que era possível para comprar essa eleição, impedir pessoas de votar. Por quê? Porque ele joga dos dois lados, ele joga com a vitória na urna e joga com a alegação de fraude caso perca, né? E se perder ou não, é uma história que mobiliza a sua base, né? Todo regime desse tipo precisa de inimigos e precisa manter a população sempre em sobressalto, sempre com medo, sempre com indignação, porque senão eles morrem, né? Eles não vão ter o que mostrar de fato. Não é brincadeira. E é como o professor colocou aí, modus operandi, né? É desse jeito em todo lugar, não tem muita diferença. Então, a incoerência faz parte, né, professor Macron? A incoerência está inserida como uma das características dessa claque. Né? Meus queridos, olha, tchau então, querido. Bolsonaro vai com Deus. Tomara nós só voltemos a falar dele aqui como candidato lá em 2050, se ele encontrar aí o elixir da vida eterna de um alquimista, e concorra lá em 3.000 e alguma coisa. Mas nós passamos na semana e nos dias anteriores, tivemos uma sessão, Rafa Barassi, na Câmara de Vereadores da Palhoça. E aí, um assunto que muito interessa a população palhocense, enquanto a gente vai trocando passo aqui, a audiência vai trocando ideia com a gente aí, daí o recado na tela, grande abraço. Aliás, eu tirei aqui
O recado foi para a tela, eu acabei de estar aí o recado na tela. Custódio, grande abraço, obrigado aí pela sua participação, tá? Seja muito bem-vindo. Mas, enfim, eu dizia aqui que na Câmara de Vereadores, o Rafa, convocaram, enfim, o gerente-geral da Jotur. Vamos conversar sobre o problema. A Palhoça está sofrendo, a população não aguenta mais tudo que o povo da Palhoça passa por conta da péssima condição em que é prestado o serviço. Então, vamos tentar entender, como disse aqui o nosso Marco Ramos agora há pouco, não vamos fazer igual a extrema-direita, tratar ninguém como inimigo. Vamos convocar o cara aqui para a gente entender o que está acontecendo. Só que a reunião foi lastimável, Baraci. Vai, Rafa. Então, chamaram o diretor da Jotur, responsável pelo nosso transporte público, numa conversa de amigos, aparentemente, não era uma sessão necessariamente ordinária, ele foi convidado também, né? Parecia que o pessoal estava mais preocupado em saber se alguma mentira de WhatsApp que estava rolando era verdadeira ou não. O pessoal que não pega ônibus, diga-se de passagem, né? Deve ter pego um dia, mas não pega mais. E ali foram dadas algumas informações muito curiosas para nós, que pegamos ônibus, que ficamos na pista para negócio, né? Quando estamos indo para o trabalho, quando estamos voltando do trabalho, que o Joturzão para, estragado, ou que não passa, ou de valor de tarifa, e parece que a coisa está bem perdida. Ninguém se entendeu. Uma irresponsabilidade tremenda dos dois poderes, seja o município com a prefeitura, quanto a Câmara de Vereadores, que ainda hoje não resolveu, né? Senão, nós teríamos um transporte, pelo menos com contrato, que é o que ficou claro na reunião, não há contrato, então nós temos uma situação bem nada legal, né? Transporte público na Palhoça, onde a turminha, eventualmente alinhada com o não, tudo bem, deixa assim, que não pega ônibus, claro, porque senão ia entender que não pode deixar assim, costuma dizer, não, mas isso aí está reclamando porque gosta de reclamar, né? Eu queria botar para vocês aqui o início dessa sessão completamente fora da realidade, onde o interesse de cada um de nós que está no ponto de ônibus, agora, inclusive, 8h47 da noite, voltando para casa ou tentando voltar para casa, não está sequer na boca do tal vereador. Só um instante. Uma das primeiras perguntas que eu gostaria de fazer para o diretor da empresa é se o vereador Pitanta tem alguma participação, tem alguma coisa, se tem alguma porcentagem dentro do sócio da empresa Jotur, você pode responder? Se você tivesse, teria que me dar hoje alguns milhões, né? Porque a empresa hoje tem um passivo enorme e se fosse sócio, teria que pagar esse passivo para nós, tá? Não, eu estou falando isso porque... Não existe isso, tá, gente? A empresa é formada por 3 famílias, tá? Família Kozer, família Esprícigo e o Avelino Nienkotter, tá? Hoje dá em torno de 19 cotistas, né? Porque essa família hoje tem 7 filhos, 8 filhos e tal, então dá uns 19 a 20 cotistas. Não tem ninguém participa da empresa fora dessas famílias, não tem nenhum participante. Então, Lino, empresa de família, em 2023, e aí você, parado no ponto, tá legal para você? Conversa de boteco na Assembleia, na Câmara de Vereadores, uma galhofa, uma brincadeira, uma vergonha. Outro momento que fica aqui patente, que é impossível se conversar sobre a seriedade da administração pública da Palhoça para o povo da Palhoça, é essa fala aqui do administrador, então, da Jotur, salvo sua competência. Você lembra que ele é muito competente, por isso foi chamado para assumir essa empresa. Tá aí outra pergunta que eu quero fazer. Se houver um processo de licitação à Jotur,
Está apta para participar do processo de licitação? Não. Não? Não está. Bom, a Jotur não está apta. Eu queria chamar, por favor, o nosso professor Marcos Rambo e deixar claro para nós, dentro dessa seara do serviço público, dessa turma que alça a prefeitura depois de campanhas com promessas, que caminho toma o setor público quando simplesmente não diz para a população de uma forma inteligente como que nós vamos fazer para que a gente tenha uma empresa pública que entregue o serviço de uma forma correta. Que caminhos que a gente vai tomar? Bom, é uma pergunta complexa, né, Baraci? Mas só lembrando que isso que ele falou sobre licitação e sobre a empresa não ter condições, né, legais de participar de uma licitação, é uma história que vem se arrastando já há quase meia década, ou talvez mais, né, aqui no nosso município, em que o contrato anterior acabou, a empresa vai ficando, não existe nenhuma nova licitação, nenhuma nova concorrência, não existe, aparentemente, por parte da prefeitura, nenhuma cobrança do padrão desse serviço que está sendo prestado, visto que desde que eu moro aqui na Palhoça, ou mesmo antes, lá 2012, 2013, 2014, esse negócio de ônibus da Jotur quebrando em dois no meio já era uma piada corrente aqui na região, não só na cidade, mas na região. O ônibus sanfonado quebrado lá perto da Unisul, lá em 2013, acontecia e continua acontecendo. E a gente vê que não existe um esforço do município, porque parece que não se entende que o transporte público é um serviço público que tem um impacto enorme no cotidiano da cidade. E aí a gente precisa começar a ligar as coisas, né? A não ficar pensando cada coisa separado e ligar uma coisa na outra. Você que está na tua rua aí do teu bairro, aquela ruazinha estreita, que mal passa um carro indo, outro vindo, né? Que é o único acesso do bairro para chegar na BR para você ir para o trabalho, que se forma uma fila imensa de manhã e à noite. Tem que começar a pensar, né? O que você vai querer para essa tua ruazinha? Tu vai querer um asfalto a cada 4 anos? Um recapeamento novo para ela? Um enfeite na calçada que passa na frente da tua casa? Ou você vai querer uma solução para esse problema de mobilidade, de poder sair e voltar para o bairro sem ficar horas parado na fila, né? Quem aqui não conhece alguém que já se acidentou de moto aqui na BR-101, na Via Expressa? É todo dia, né? Quantos palhocenses aqui perderam filhos, irmãos, maridos, esposas, irmãs, né? Cunhadas, nesse moedor de carne, principalmente de motociclistas, que é a BR-101. E por que isso acontece, né? O que causou da moto, mesmo com todo o perigo, mesmo com acidente todo dia, fazer com que tantos de nós precisam escolher esse meio de transporte? Se não é esse descaso total e completo com o serviço público, que custa caro, que demora muito para passar, que tem poucas linhas, que é preciso se espremer para ir, se espremer para voltar, né? Arriscando quebrar ainda no meio da viagem, uma demora enorme. Então, assim, essa semana, as nossas autoridades estavam comemorando que o nosso município foi o que mais cresceu no estado de Santa Catarina. Agora somos 220 mil palhocenses. E que bom que o município cresce, né? Mas aí a gente tem que também crescer em outros sentidos também. A gente tem que crescer na oferta de serviço público. A gente precisa crescer no respeito a quem mora aqui. E a gente precisa crescer também na consciência política nossa. Nós não podemos mais ficar com essa consciência de uma cidade pequena que é controlada por uma ou duas famílias, né?
em que a Câmara de Vereadores é esse teatro de amigos para fazer essas piadas de eu sou dono da Jotur, não, eu não sou, né, esse papo de compadres, né? A gente precisa, já que a cidade cresceu, já que tem todo esse povo que veio aqui de fora, a gente precisa ter pessoas que representem melhor essa população, a gente precisa debater a sério os problemas do município, a gente precisa ter propostas que partam dessa população e que não seja mais esse controle de um pequeno grupo, né? A gente precisa desse crescimento. E aí esse negócio da Jotur, ô Baraci, só para finalizar, eu vejo assim, a gente pode até desenvolver mais esse tema, mas a tarifa zero e o transporte realmente público é um debate dos próximos anos, que vai ter que ser feito. Então, quem está assistindo, isso que a gente está falando aqui, do descaso da Jotur, não é para perder as esperanças, não é para falar isso nunca vai mudar. Isso vai ter que mudar, é obrigatório que mude. Não existe uma Palhoça que seja viável sem que isso mude. Agora, como vai ser essa mudança? Aí a gente precisa debater, a gente precisa construir para que ela seja o melhor para todos, né? Para que ela não seja para entregar talvez o transporte para uma outra empresa de compadrio, né? Que vai fazer algumas mudanças cosméticas, vai levar uma grana forte da prefeitura, talvez do governo federal, e prestar um serviço ainda ruim. Então, vai mudar, gente, porque não tem como continuar assim, vai mudar. A gente precisa dar o rumo dessa mudança. É muito importante que você falou, saudar aqui o nosso Alexandre, que fala de Brasília. Nós somos longe na transmissão, hein? Uma coisa importante que você falou, o transporte dentro da Constituição está no artigo 6º. É um dos pilares da nossa República, além de saúde, educação, transporte. E quando o nosso teleouvinte, né, o nosso colega aí que está assistindo, lembra que tem alguém que ele conhece que diz, nossa, mas e o meu imposto vai para onde? O seu imposto não está indo para o transporte, que deveria subsidiar a sua passagem. O patrão, o empregador do MEI, aquele cara que tem uma lojinha e contrata uma pessoa e gostaria de contratar, tendo uma oportunidade de não gastar tanto, poderia contratar com menos custo se o transporte fosse de graça. E ele deve ser de graça porque está na Constituição. Só que esse dinheiro não está chegando. Eu queria mostrar aqui, para a gente poder dar sequência, certo? Algumas falas sobre repasse e subsídio desse diretor da Jotur. Ninguém aqui está dizendo nada dele. Ele quem falou na Câmara de Vereadores para os nossos vereadores. Vamos acompanhar. Outra pergunta. O senhor acabou de falar para mim agora que a empresa consórcio Sinla, em Florianópolis, recebe 12 a 15 milhões de reais. Hoje, à tarde, eu tive conhecimento que ele recebe 18 milhões em 30 dias, é o que entra no consórcio. A prefeitura repassa. A prefeitura de Palhoça, que se sabe, não repassa nada, né? Não. Nada? Nada. Balneário Camboriú, hoje o transporte coletivo é gratuito. E nós conversamos a última vez lá no teu gabinete, que a Prefeitura também de Palhoça poderia subsidiar para baratear ou custear o transporte coletivo de Palhoça, principalmente nas linhas municipais. Que eu acho, no meu ver, já foi falado aqui, que a Prefeitura de Palhoça tem condições, sim, tem condições de ajudar e custear a despesa da empresa. Se os outros municípios, tem 15 ou 20 municípios já de Santa Catarina, que tem o transporte coletivo gratuito, taxa zero, por que a Prefeitura de Palhoça também não pode? Não adianta mais nós falar em sistema de transporte da forma que é para o cidadão pagar passagem. Isso já acabou. Tá? Quando fala no mundo, em outros países, eles usaram o ônibus para melhorar a mobilidade. Agora deram a passagem em condições do usuário pagar ou até gratuito. Bom, Hércules, nosso analista. Bom, analisando esses dois vídeos aí,
analisando esses dois vídeos aí, a gente vê o quê? A gente vê que o sistema, né, a forma do sistema de transporte que tem hoje municipal realmente não está dando conta. A gente vê uma empresa que já está há quanto tempo aí, desde que eu me conheço por gente, moradora aqui de Palhoça, a gente vê uma empresa quebrada, ônibus quebrado, quando pega o ônibus não tem segurança para chegar, como falaram aqui já, né? E aí a gente vê um vereador, né? Inclusive um dos vereadores mais votados aí da história, entrou até para o Guinness. A gente aqui na Palhoça diz que é o vereador Guinness, que é o vereador de profissão. Ele está desde 1976 na Câmara de Vereadores e sabe lá quantas gestões, né? Ele tem uma profissão, esse que questionou ali, inclusive, que fez o questionamento pro gestor, já está aí há mais de 40 anos como profissão, né, como vereador, e aí a gente vê esse descaso. Se ele, em 40 anos, e que a Jotu já tenha mais que 40 anos, tem mais tempo que ele, de serviço municipal, eu vejo qual é a função do vereador nessa brincadeira toda, né? Por que agora eles vêm questionar, dizer que o sistema está ruim, está isso, está aquilo? Por que eles, como função do vereador é fiscalizar, fazer a fiscalização dos contratos que a prefeitura tem, das ações que a prefeitura tem, de serviço público prestado para a população, porque só agora tem esse interesse de cutucar nessa questão de talvez um serviço público gratuito? Será para custear o rombo da empresa, que sabe-se lá como, né? A gente sabe que teve pandemia, ajudou a desqualificar aí o serviço de transporte. A gente sabe que teve que as empresas de transporte em geral estão com essa dificuldade, principalmente depois da pandemia, mas a gente fica com essa pergunta, né? Por que só agora essa curiosidade aí de se interessar de fazer a prefeitura custear essa outra contrapartida? Se for para fazer a mesma coisa que estava há 40 anos, mais de 40 anos que existe Jotura aí, então vai ser quem? Vai ser o compadrinho? Né? Vai ser botar outra empresa 6 por meia dúzia? Não adianta. Então eu vejo que a qualidade não só desse vereador Guinness, né, que a gente viu ali, mas de todos os outros, quem puder, assista essa transmissão, esse vídeo, lá completo, na TV Câmara de Palhoça. E vocês vão ver o show de horrores, a qualidade dos nossos vereadores. É uma vergonha, gente, uma vergonha. A gente não ter um representante para bater na mesa e dizer que muito do que está acontecendo hoje também é culpa da própria Jotu. Tudo bem, o gestor ali está desde 2018, se for ver ali na história, né, que ele conta, ele está desde 2018, são só 5 anos aí. Esse gestor foi contratado para fazer uma boa gestão, uma reorganização da empresa, porque estava falida e tudo mais. Mas a gente vê sucateamento de serviço, sucateamento de ônibus, a gente vê um descaso com a população que precisa desse serviço. E, infelizmente, o que acaba ocorrendo é o que o Ramo falou ali antes. As pessoas acabam preferindo ter uma mobilidade melhor no município, não tem condições, às vezes, de comprar um carro, compra uma moto. E aí sujeita nesse trânsito que a gente vê quase todo dia aí um motoqueiro, um motociclista aí caído, machucado. Quantos e quantos atendimentos no regional ali, é o primeiro lugar onde eles levam o pessoal.
Vai. E isso vai acarretar também em mais um serviço público. E isso é um investimento, fazer um investimento num transporte público de qualidade e ali, como eles falaram, gratuito, é importantíssimo. Fazer gratuito, fazer com um preço justo, mas é um absurdo o preço que se paga de passagem hoje, é um absurdo a falta de linha, e principalmente o pessoal que mora lá no sul, né? A gente diz que o pessoal que mora mais no sul do município, ali da região das praias, né? Mais das praias ao sul, até, né, da Praia de Fora até a Guarda, esses são os menos assistidos ainda. Eles estão passando, eles passam um problema depois que teve a troca da outra empresa para a Jutura, eles não pagam passagem proporcional, eles não conseguem mais pagar passagem proporcional, né, onde eles vão, segundo a justificativa ali do gestor, parece que com cartão consegue-se isso, mas muito... Eu nunca vi um posto de venda, né, naquela região de cartão. Então, se tu não tem, já tu não entra no sistema para conseguir, tu acaba pagando o preço de uma passagem até Florianópolis. Então, isso é um absurdo, né? Não faz mais sentido, não faz mais sentido, no tanto que a Palhoça cresceu, a gente não tem um serviço público de qualidade, de um transporte público de qualidade aqui. Beleza. Olha só, você falou duas coisas importantíssimas aqui, Hércules, e eu vou trazer, porque a gente acaba tendo que assistir todo tipo de absurdo, né? Quando a gente começa a trabalhar para informar o pessoal, um deles é essa reunião. Presta atenção como esses caras não se entendem nem sobre como funciona a cobrança da passagem no cartão, certo? Obrigado por ter vindo aqui, esclarecer algumas dúvidas nossas aqui, mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Por que a passagem da região sul é tão cara? A pessoa pega o ônibus na Pinheira, precisa ir na UPA da Praia do Sonho, paga o mesmo valor que vindo lá da Pinheira a Florianópolis, mais de R$15. Por que isso? Não teria que ser pago por quilômetros rodados, por quilômetro que o usuário está utilizando o transporte? O sistema de cálculo tarifário do Estado, quem faz é o Estado, né? Então, a tarifa, quem nos repassa é o Estado. A Jotura, inclusive, se fosse cobrar hoje o preço normal da Pinheira a Florianópolis, era R$23, e nós cobramos só R$16. Nós demos esse desconto para a população. Todo mundo que fizer o cartão, vai embarcar na Pinheira, saltar até o Rio Maciambu pagando R$5,10 com o cartão, porque tem que analisar que hoje o sistema é eletrônico, não tem como ler dinheiro no sistema eletrônico, é cartão. Então, qualquer morador que tenha o cartão, ele embarca na Pinheira ou lá no Morretes, salta no Maciambu pagando R$5,10. Se ele saltar aqui na Comeco, ele vai pagar 7 e alguma coisa. E se vir para Palhoça é R$13, tá? Agora, infelizmente, eu não tenho como, quem tem dinheiro, eu saber onde ele vai saltar, porque o sistema é eletrônico, ele passou na catraca e ele tem que pagar o máximo, porque o cartão, inclusive, quando passa na catraca, ele cobra o máximo. Quando a pessoa salta, passa o cartão novamente e credita a diferença para ele, tá? Então, quem tem cartão paga R$5,10 naquela região da Pinheira. Mas esse é um erro, né? A pessoa pagar R$15 para andar 2 km, 3 km, tendo dinheiro ali, e que deu o cobrador para dar o troco, essa coisa toda. O motorista faz essa função hoje. O pessoal do Sul não pode estar pagando da Pinheira, vindo da Pinheira na Praia do Sonho, R$15, porque está pagando em dinheiro. Isso aí tem que, além do cartão, tem que dar outro tipo de alternativa para aquele povo do Sul lá, né? Bom. É um absurdo isso aí, gente. Não se entendem, não sabem como é que funciona. Lino, eu queria saber de ti alternativas, situação atual da Jotura,
Antes da gente tocar, situação atual da Joturo pelo próprio diretor-geral que está ali conversando com seus amigos. Bom, primeiro vamos deixar... Tem que virar a página e nós discutir junto ao prefeito, é a nossa responsabilidade, tá? Chega. A gente está aqui passando, e graças a Deus que não é ano eleitoral, tá, vereadores? Senão estava dizendo que a gente estava fazendo bancada para campanha aqui, ou para prefeito ou para vereador. Tem 1 ano e meio ainda, e a gente até lá, se Deus quiser, a gente possa ter essa bendita licitação, ter a bendita subsídio para poder trazer realmente a qualidade e a segurança que o povo pede aqui no transporte coletivo. É o que eu posso falar, presidente. Não adianta mais nós enxugar gelo. É uma vergonha, está aí escancarado tudo que foi falado aqui pelos vereadores, pela empresa que está lá ainda hoje de forma provisória. Ilegal até. Então, ilegal, como o diretor está falando aqui, então a gente tem que procurar governo federal, estadual e principalmente o nosso município. Nós estamos falando de Palhoça, então o executivo e o legislativo têm que se unir e colocar esse subsídio e fazer a licitação para vir uma empresa para dar a qualidade devida aos palhocenses. Obrigado. Lino. Bom, maravilha. Primeiro que fica claro para a nossa audiência aqui que o que a gente está pautando é, obviamente, alicerçado naquilo que nós vimos nesta, na minha opinião, trágica reunião entre o gerente-geral da Jotur e os vereadores. Eu queria, antes de começar a analisar essa situação, porque já foi dita pelo próprio gerente-geral que a situação da Jotur é ilegal, abre aspas, ilegal. Eu gostaria de dizer para a nossa audiência, para a população da Palhoça, que olhassem com muito carinho a incapacidade dos nossos vereadores de propor resolução ao problema, de poder abordar esse problema com qualidade. Afinal de contas, ninguém nessa reunião tinha o contrato ou o acordo, ou sabia o que acontecia, ou sabia o que fazer. Quando foi dito pelo gerente-geral que a situação é ilegal, gente, é inacreditável que a manifestação ela tenha sido nenhuma, que ninguém tenha... Peraí, parou. Como assim ilegal? Ilegal como? Quer dizer que o senhor está operando na cidade ilegal em determinado momento, para a nossa audiência entender aí, em determinado momento, ele diz o seguinte, que ele não deixaria o serviço, não deixaria de executar o serviço, porque para a empresa não é um bom negócio. A empresa constituiria um passivo gigantesco com 200 ou 500 funcionários que tem hoje. Não é porque seria um mau negócio para a comunidade da Palhoça, até porque eu entendo que o empresário ele não tem que estar preocupado com isso, não. Quem tem que estar preocupado com isso é o prefeito, são os vereadores, é a população que elege esses caras, para que eles estejam lá. Então é importante que nós tenhamos muita atenção, gente, a isso. Quando você coloca nas cadeiras gente que não tem compromisso em cuidar das pessoas, o cuidado não acontece. Então foi um teatro, mas um teatro de péssima qualidade. Então vamos pegar alguns pontos aqui, ô Rafa, começando pelo que você me convidou a falar. Bom, a condição da empresa é ilegal. Sou eu que estou dizendo não. É o Lino que está dizendo não. Essa condição é legal, é uma condição que foi externada pelo gerente-geral da Jotur. E aí a gente vai perguntar, bom, peraí, a gente vê a todo momento que há uma intenção de externar para a população, através das câmeras da TV Câmara, de que a licitação seria um mau negócio, porque, afinal de contas, que empresa gostaria de assumir esse fardo que, com tanta generosidade, tanta bondade no coração, a Jotur assumiu na Palhoça? Porque a Jotur é a empresa mais generosa do universo. Ou é a mais generosa ou é a mais otária. Porque para trabalhar e não receber nada, para trabalhar e ficar constituindo prejuízo, ou o nosso sistema político é espetacular, ou a gente vai ter que bater palmas de pé para o prefeito que conseguiu alguém para fornecer serviço na cidade e não receber nada, ainda ficar no prejuízo. E mesmo sob a possibilidade real de falir a empresa, permanecer prestando esse serviço e ainda emprestar carros para a prefeitura, para a Câmara de Vereadores, para fazer serviços que não estão previstos em contrato, prejudicando a população, porque se a empresa tem carros quebrando, se a empresa não tem dinheiro para investir, se a empresa está tendo prejuízo, como ceder carros à prefeitura para atender o pedido de quem quer que seja, igreja, escola, não interessa quem pediu. Não é possível isso.
Então, no festival de barbaridade, que o palhocense, assistindo a isso, deve pensar, poxa, eu estou sendo tirado como otário. Não é possível, gente. O que está acontecendo aqui é brincadeira. Como é que o prefeito não é convocado para prestar contas do que disse o seu Ivo aí, de que a prefeitura teria um passivo superior a 30 milhões de reais com a Jotur, que a empresa está ilegal? Por que não tem licitação? Por que a prefeitura não prepara o processo licitatório? E eu quero dizer uma coisa clara aqui, tá? Vou até dar aqui o crédito a um texto que eu fui consultar aqui. Deixa eu pegar o nome aqui, meus amigos, para dar o crédito correto. Deixa eu ver aqui no final, que o texto é grande, tá? Ao Rafael Garófano, ele que é advogado, professor de Direito, sócio fundador do escritório Garófano, e esse texto que eu consultei aqui é do site Migalhas. Pois bem, a condição da parceria, da concessão ou do contrato, serviço, ela se dá predominantemente e prioritariamente por licitação. Nós temos que observar os princípios da administração pública, a saber, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Alguns órgãos, institutos, dão ainda outros princípios, mas nunca menos do que esses 5. Então, primeiro, licitação. Aí a prefeitura vai licitar o serviço. Não apareceu ninguém. Deu vazia a licitação. Ou nenhuma empresa se comprometeu a prestar o serviço da forma como foi colocado pela prefeitura, que deve ter, eu sou obrigado a concordar com o seu Ivo, deve ter um setor lá bem preparado, específico, de consultoria técnica para a área. Se não conseguir fazer a licitação, aí vão partir para outro relacionamento, que pode ser uma dispensa de licitação, uma condição de inexigibilidade. Tudo isso com publicidade, à luz da transparência. O que foi dito nessa reunião, meus amigos, é um verdadeiro absurdo. Absurdo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Lino. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por favor. Nessa tua explicação muito lúcida, interesses privados em cima do bem público. Sim. Eu acho que o seu Ivo falou uma coisa importante. Eu só te ajudar aqui. Só um instante. Outra pergunta. Não sei se vai poder me responder. Desde que o senhor está na empresa, que o senhor já deve estar há alguns anos, eu não sei agora como é que está, depois da pandemia, não sei como é que se encontra a empresa Jotur, mas foi negado algum pedido de algum vereador, do prefeito ou do vice-prefeito, para atender algumas igrejas no município de Palhoça, quando a igreja precisava, para fazer enterro, para fazer algum evento das igrejas? A Jotur negava ou a Jotur atendia? Atendemos todas, inclusive hoje, teve um pedido hoje, inclusive, já foi autorizado, todo dia tem pedido, de escolas, né? Às vezes eu chamo a atenção, às vezes, tipo esses dias, foi um pedido de uma escola pública, que não passa ônibus lá para pegar aluno nenhum, porque todo mundo vai de carro, e pediram um carro para levar um grupo de pessoas para a Praia do Sonho, para um luau. Tá? Escola de poder aquisitivo muito boa aqui da região. Eu falei, prefeito, pelo menos o diesel, né? Não, eu tenho interesse lá, tá bom, então vai. Então a gente não nega nada, tá? Vai bastante carro levar pessoas para vários tipos de passeio. O carnaval, para ter uma ideia, teve dias de 5 ônibus para levar a escola de samba Guarani, tá? Ficaram à disposição lá no carnaval para trazer de volta todo o grupo, tá? Então, a gente tem realmente uma participação na sociedade muito grande. É uma empresa com uma parte social muito forte, tá? Ela ajuda bastante a comunidade. Lino, uma escola de poder aquisitivo alto, aonde todos vão de carro, e não sou eu quem está falando, ele foi lá falar, onde todos vão de carro, e pediram um ônibus para fazer um luau. Que bonito, né? Que coisa linda. Olha aqui, ó. Que bonito. Vamos pensar o seguinte aqui, tá? Rafa, amigos aqui da mesa e aqueles que nos acompanham. Primeiro, que no fundo, Rafa, essa questão que ele colocou, ela é irrelevante. Ela é relevante se a escola tem ou não tem poder aquisitivo,
se as pessoas vão ou não vão de carro, ela não é a questão interessante. A questão interessante é, se não está previsto em contrato, porque vamos pensar aqui o exemplo que ele pegou da Escola Guarani, Escola de Samba. Vamos imaginar que a prefeitura tenha um programa cultural, e aí eu acho que é muito legal, né? O samba é uma marca brasileira, é uma marca do nosso país, perfeito? E aí você teria, né, uma verba da parte da cultura para lidar com a questão do transporte, né, da escola de samba. E essa verba cobriria as despesas que a Jotur teria. O que não pode acontecer, eu duvido que o seu Ivo faça na Jotur o que ele falou que faz na Câmara. Porque se ele fizer isso, ele tem que ser demitido. Eu também amanhã. duvido. Ele tem que ir para o olho da rua amanhã. Como é que você vai pegar uma empresa? Como é que eu vou pegar uma empresa e vou dizer, olha, eu estou falindo, eu estou com passivo, e você me pede um ônibus, e eu digo, vai lá. Que vai lá? Não tem vai lá. Não, prefeito, não posso lhe fornecer esse ônibus. Eu não tenho condições de fazer isso. Isso não está previsto em contrato. E essa questão que ele mencionou da escola de samba deveria estar prevista em contrato. Olha, eventualmente, nós precisaremos... Cadê o contrato? Cadê o contrato? Cadê o contrato? Esse é o ponto. Ele mesmo falou, não tem mais contrato, está ilegal, já acabou, estão empurrando com a barriga. Não tem contrato, eles estão ilegais. O que eles estão fazendo é ilegal. Que isso fere o princípio da impessoalidade. O prefeito, de acordo com as declarações, vamos deixar bem claro, não é o Lino que está falando isso, são as declarações do seu Ivo lá na Câmara de Vereadores. O prefeito procura a empresa para atender aos seus interesses, que só podem ser interesses de cunho eleitoral, certo? Não há outra explicação. Eu estou, assim, acho que usando de um bom eufemismo, perfeito? Então, o que acontece? Se há uma utilização do serviço público, o serviço de transporte contratado à Jotur não pertence ao prefeito, não pertence à Câmara, pertence à população da Palhoça. É ela que paga o preço, entendeu? Então, nenhum dirigente tem o direito, e aí essa compreensão equivocada, a confusão entre o público e o privado, ninguém tem direito de utilizar para os seus interesses pessoais o serviço público ou o patrimônio público, ou o prefeito pode tirar uma mesa da prefeitura e colocar na sua casa. Não pode fazer. Ou pode pegar um funcionário e disponibilizar para prestar serviços a ele. Não pode fazer. Ou pelo menos não deve, certo? Então, foi uma barbaridade, meus amigos, o que aconteceu na Câmara de Vereadores. Uma barbaridade. Tudo o que foi dito pelo seu Ivo é lamentável, mas precisa ser observado pela população da Palhoça. O Hércules levantou o dedo, quer falar aí, né, Hércules? Sim, cara. Cara, é de cair o cabelo da cabeça. Se eu tivesse, já tinha caído o resto. Se eu tivesse mais na cabeça, já tinha caído. Gente, é um absurdo isso, é um absurdo. Não tem... Ele falou ali, em um vídeo que a gente mostrou antes, que ele não recebe nada da prefeitura de contrapartida. Ele não recebe nada. Qual empresário, a pergunta que eu deixo aqui, qual empresário vai trabalhar de graça? Qual? Seu Ivo. Existe, ele tem. Seu Ivo vai. Só o seu Ivo, que ele tem um coraçãozinho muito bom. Ó, coraçãozinho pro seu Ivo. Não pode, gente. Não existe isso. Não existe almoço grátis. Essa frase é jargão. Não existe almoço grátis. O que acontece? Ele precisa ter uma explicação melhor do que aconteceu. E eu fico estarrecido. Não teve um vereador que bateu na mesa ali e disse isso é corrupção, isso está errado. Não teve um que bateu na mesa e disse. Pegar para um ônibus para fazer um luau de uma escola do município. Não, de qual fundo saiu isso? Não, tem que ter uma contrapartida. Ninguém vai trabalhar de graça. Essa dele pedir pelo menos o diesel é mais absurda ainda. Porque comprova, na fala dele, comprova de que ele não recebe nada da prefeitura. E aí a gente entra num ponto mais pior ainda. Porque ele fala que o prefeito tem interesse naquele público, naquele segmento, naquela ação.
Qual é esse interesse? Cadê o Ministério Público? Isso daí precisa ser denunciado, gente? Se o Ministério Público precisa de uma provocação, ela está dada. Tá aí, tá aí no vídeo, na TV, câmera, é só ir lá assistir. Ainda está, né? Ainda está. Ainda está. Meus amigos, então vamos, na sequência do raciocínio, nós precisamos entender o seguinte. Primeiro que eu duvido, de verdade, que o seu Ivo, ele tem essa forma amadora de conduzir isso. Eu não creio nisso. Eu me nego a crer que ele conduza as coisas da Jotur dessa forma amadora. Agora, nós precisamos entender o seguinte. As perguntas, elas seriam muito simples e muito objetivas. Quando o seu Ivo diz que não recebe o subsídio, vamos deixar uma coisa bem clara aqui, quase todo contrato de prestação de serviço em qualquer unidade de administração do país, seja o Estado, a União, os municípios, ela contempla esse tipo de serviço com algum tipo de compensação, isso é óbvio. Mas isso tem que estar acordado. E aí eu perguntaria, seu Ivo, está acordado que haverá o subsídio? Porque se o senhor não acordou isso com a prefeitura, o senhor é que é o irresponsável. Quando o senhor vai fazer o contrato com a prefeitura, o senhor tem que deixar claro que qualquer solicitação fora daquilo que é o escopo da prestação de serviço da empresa tem que ter o subsídio da prefeitura. Vamos ter um programa de desconto para o aluno, que é maravilhoso e tem que ter, óbvio, perfeito, e tem que ter mesmo, a população tem que ser atendida. E isso não será feito com o sacrifício da empresa. Quem é, gente, que no ato de loucura vai ficar sangrando uma empresa que presta serviço para que daqui a pouco a empresa morra e não tenha mais a prestação de serviço? Então, tudo o que foi dito, se um único vereador colocasse a cabeça para pensar um segundo, porque aí tem outra história. Tem aquilo que você diz que vai fazer, tem aquilo que você faz de conta que está fazendo. E essa reunião com o seu Ivo foi um grande faz de conta. Em nenhum momento, ninguém teve intenção nenhuma. A gente precisa entender que a história é mais ou menos o seguinte: a população está revoltada com o que acontece com a Getúlio. Esses caras estão aí há pouco mais de um ano de brigar para serem reeleitos. E a população vai ficando insatisfeita. Então, precisamos dar algum tipo de resposta. E qual é a resposta? É o que faz, normalmente, quando você tem uma composição política que não tem pessoas que cuidam das pessoas. Tá? Nós estamos cometendo esse erro na Palhoça há alguns anos, há muitos anos. Né? O Hércules colocou com muita propriedade aí. Nós temos um recorde que é uma vergonha. Um vereador que, depois de 50 anos de mandato, é incapaz de fazer uma pergunta que preste. Entendeu? Isso é inadmissível. Então, o que acontece? Quando essa pressão ela cresce, o que os caras vão fazer? Vão convocar o camarada lá, que a impressão que a gente tinha é que o seu Ivo estava passando na calçada, o Pitanta pegou ele pelo braço e entrou na Câmara. Porque só assim se justifica que ninguém estivesse preparado para inquirir o gerente-geral da Jotur de maneira adequada, de maneira que honrasse o voto de cada cidadão que depositou um voto nesses políticos. Entendeu? E aí o que acontece? Eles entram lá e fazem esse teatro, e a prestação de contas é a seguinte: olha, estamos brigando por vocês, estamos tratando da questão, mas foi tudo lamentável. E o seu Ivo, que também parece que não foi muito avisado, ou talvez eles não esperassem que o Conexão Palhoça entrasse no ar e fosse levar isso para a população, o seu Ivo contribuiu muito para arrebentar com esses caras, porque ele falou coisas bárbaras nessa reunião. Ele falou coisas que poderiam, meus amigos, numa análise um pouco mais pesada, partir para a interpretação até de prevaricação dos nossos vereadores. Porque quando ele diz que está operando de forma ilegal, como assim você não pode ter uma empresa operando de forma ilegal, prestando serviço público à Prefeitura da Palhoça? Isso aí é fora da legalidade, princípio básico da administração pública, certo? E foi um festival de absurdos. Então, nós precisamos entender o seguinte: primeiro, para você que depositou o seu voto, para você que vai depositar o seu voto, para você que está sofrendo, esperando o atendimento da Jotur, a situação é desesperadora. O que o gerente-geral disse é que não tem dinheiro, que a empresa está caminhando para a morte. E eu achei até interessante isso, porque a prefeitura não tem plano B. Então, se falir amanhã a Jotur, que é uma coisa que eu duvido muito também, e aí era necessário que os vereadores cobrassem do seu Ivo a planilha da Jotur. A Jotur não está lucrando? Ela não está recebendo nada? Realmente, o que a gente vai solicitar amanhã, vereador que gosta de mudar nome de rua, pode pedir a mudança da empresa para empresa Madre Teresa de Calcutá.
de transportes coletivos. Mas aí dá trabalho para que fazer. Façam o seu trabalho, né? Que façam o seu trabalho, por favor. Né? Jotur nem cabe mais esse nome, com tanta generosidade. Portanto, haveria de se cobrar. Primeiro, a gente verifica que o seu Ivo, ele fala vários números, ele desfila uma contabilidade e não mostra nada. Não traz comprovação nenhuma. Fala de um passivo de déficit tarifário, que pode até existir realmente, porque quando há necessidade de se reajustar a tarifa, e ele disse ali que apresentou essa planilha, mas que ela não foi aprovada, e os vereadores que aí estão, tem que perguntar, foi apresentado para vocês? Vocês não aprovaram nada? Vocês estão no último ano de mandato aí, o ano que vem é eleitoral, não se faz nada que não seja campanha. Então, quando ele fala sobre um passivo que pode ser de 30 milhões, como assim está se constituindo esse passivo? E por que não se toma a atitude correta, que é abrir processo licitatório para saber se há empresas interessadas em prestar o serviço na Palhoça? Ou é verdade? Além da Jotur. Além dessa empresa dos amigos. Será que é verdade, meus amigos, que a Palhoça é talvez o único dos 5.000 e poucos municípios do Brasil onde seja impossível prestar serviço de transporte coletivo e ainda assim haver lucro para a empresa? Isso é verdade? Então que o seu Ivo traga à luz os números, que ele traga à superfície as informações. E quem deveria cobrar dele são os vereadores. E para terminar aqui, e vou passar aqui para o nosso querido Hércules, duas coisas, além de todas as outras, mas me chamaram muito a atenção. Em duas oportunidades, vereadores que estavam lá sugeriram ao seu Ivo que parassem de prestar o serviço. Eu fiquei na dúvida de quem tinha eleito esses caras. Porque quando um vereador que tem que estar na cadeira para resolver o problema e buscar a solução para a população da Palhoça, vira para o empresário e diz, olha, se eu fosse o senhor, não prestava o serviço. Com esse prejuízo que o senhor está tomando, eu parava amanhã. Quer dizer, se parar amanhã, acaba o transporte. O prefeito não vai resolver o problema do transporte no dia seguinte. Então, isso é irresponsabilidade. Isso é uma molecagem inadmissível. Tá? E o segundo ponto é que os nossos alcaides, aí, os vereadores, têm que trabalhar em cima da matéria e apresentar a solução do problema. Por que nós não temos uma proposta legislativa que convirja para resolver o problema do transporte coletivo na Palhoça? Lino, mas eu não sou um vereador que entendo de mobilidade. Ok, busque o suporte técnico. Para isso tem assessor. Justamente. Para isso tem assessor. Tem assessor para buscar. Audiência pública. Sim, e diga para a prefeitura, prefeito, não está bom, está ruim, mas eu não vou só apontar o erro, não, porque apontar o erro qualquer pessoa faz com facilidade, até quem não usa o transporte público. Agora, eu estou apresentando o erro e estou apresentando uma solução. Se o senhor tiver uma melhor que a nossa, vamos conversar e vamos chegar a uma decisão que atenda a população da Palhoça. Vou resumir tudo o que aconteceu para devolver aos amigos. Vergonha! Foi o que aconteceu nesta sessão da Câmara de Vereadores. Ninguém aguenta mais a Jotur. Antes de eu passar para o Hércules, a conversa estava tão gostosa ali naquele compadrio, naqueles colegas de boteco, que o seu Ivo sugere, inclusive, que a prefeitura tem que se programar, porque assim, é todo mundo jogando a coisa na prefeitura e os caras responsáveis por fazerem a prefeitura trabalhar não estavam fazendo isso. Trouxeram o amigo deles e falaram, é lá, não é? Não é aqui. Bem dizer, chamou o município de Caloteiro. Vamos ver isso. Tem um terreno lá que foi feito a desapropriação aqui pela casa, inclusive, tá? Eu não recebi nem um centavo ainda do dinheiro. Na época era 2.080.000, corrigi agora esses dias, foi para 3 milhões e pouco, e o município não pagou nem um centavo para a empresa. Vou dar um outro dado lamentável. O ano passado, o senhor presidente da República mandou 2,5 bilhões para o Brasil todo, pagar uma conta do idoso, ou seja, um dinheiro para poder recuperar um pouco as empresas, tá? Só que ele não quis usar a palavra
porque senão toda empresa teria direito a isso. Então ele usou pagamento do idoso. Tá? O município de Palhoça teria direito a 3 milhões de reais. A única empresa da Palhoça era a Jotur. Alguém na prefeitura errou. E um erro que qualquer criança de 5 anos não erraria. Então eu não sei se foi de propósito ou não, mas tinha 3 coluninhas assim, ó, 3 risquinhos. Ele tinha que assinalar o risquinho. A Palhoça tem transporte público? Ele botou não. Ele botou não. E nós perdemos 3 milhões. Voltou para Brasília o dinheiro. Não só caloteira, como incompetente. Hércules. Então, isso... Começar a encaminhar o nosso tchau. E agora, meu irmão? Olha, o que o Lino, resumindo ali o que ele falou, é uma vergonha. É uma vergonha tanto da gestão do município, da prefeitura, tanto da gestão dos nossos vereadores que a gente tem na Câmara. Porque não teve um para bater na mesa e dizer o que vocês fizeram está errado. Não existe almoço grátis. Vamos investigar o que é essas contrapartidas aí que a empresa faz de ação social e não tem retorno de nada. Acentuar ainda mais o que o Lino estava falando ali antes, que chegou em certo momento e o gestor disse que poderia abandonar o serviço a qualquer momento porque estava ilegal. A empresa está ilegal, ele falou. E que hoje eles não abandonam, por quê? Porque ainda tem lucro. Tudo bem, pode, pelo que ele fala, tem os processos trabalhistas em que eles perderam. Generosidade, né? E aí, mas por que eles não largam ainda? Porque eles estão com lucro. Eles têm lucro. É impossível que não tenha lucro. Ele mesmo falou ali. Os motoristas estão cobrando, não existe mais cobrador. Quem pegava ônibus que antes entrava, tinha desconto do cobrador, não tem mais nada disso. Não existe mais isso. Então, o quanto eles economizaram mandando embora os cobradores? Eu conheço algumas pessoas que trabalham na Jotur, inclusive foram mandadas embora no período da pandemia. Depois voltaram a ser... Alguns foram recontratados, não todos. Muitos ainda não conseguiram seu emprego de volta. Motoristas. Além disso, de motoristas. Além disso, teve o corte geral de quem era cobrador. E antes, um salário de cobrador aí que tornava de 2.500, 2.400, eles economizaram esse salário e agora eles estão pagando um adicional para o motorista de 6.500, de R$650. É o que eles estão ajudando hoje o motorista. Então, é uma vergonha, porque assim, as pessoas que foram demitidas nesse processo da pandemia foram demitidas pelo WhatsApp, nenhuma ligação receberam pelo WhatsApp. A partir de hoje, na pandemia aqui, a gente está passando por uma desgraça mundial, de uma pandemia, vai receber pelo WhatsApp. Cadê a empatia, o comprometimento, a consideração por aqueles trabalhadores que estavam trabalhando ali, carregando a empresa? Cadê? Então, não é também, assim, a Madre Teresa, tá, como falou aqui antes, não. É uma empresa que tem lucro, está ganhando muito dinheiro ainda. E essa história de coitadinha ali que ela está falindo, tudo bem, ela tem os processos trabalhistas e tem que pagar. Já foi penhorado alguns terrenos ali, vários milhões, alguns terrenos bons, para pagar a dívida de INSS, que tem muito funcionário lá, que está trabalhando hoje, e ainda não está com o seu INSS, o INSS lá, como é que é o nome? Fundo de Garantia. Está esperando a empresa depositar o fundo de garantia, ou seja, se ele sair, for demitido, ele não vai ter esse dinheiro de volta. Deixa eu entender. O fundo de garantia que é um recurso, né? Deixa eu ver se eu entendo. Ali... É o dinheiro do terreno que não entrou, é o que iria pagar, aí eu jogo para a prefeitura. Aí a desculpa é a prefeitura, bota para o lado da prefeitura, exatamente. Porque o seu Ivo, que nem disse o Lino, é a Madre Teresa. Agora, ele está quietinho faz um tempo, eu queria ouvir o professor Rango, disso que nós passamos até agora, meu companheiro. Como é que nós vamos lidar com isso a partir de então?
Primeiro de tudo, né, eu acho que a condução dessa audiência na Câmara, ela já está antevendo o que vai acontecer nos próximos anos. E o que vai acontecer nos próximos anos? Já existe, como o próprio presidente da Jotur falou, existe já um consenso de que hoje o transporte público não é mais viável cobrando a tarifa do passageiro. Ele precisa ser financiado de outra forma, até para que ele seja atrativo para o usuário. Então eu diria assim, que nos próximos, talvez ano que vem, talvez 2025, a gente vai ter algum programa nacional com verba, com recurso para que os municípios implementem um programa de tarifa zero, tá? Vai ter. Podem esperar, podem anotar, porque vai ter. O que é que essa audiência aí está preparando, né? Está preparando todo mundo para colocar que, por um lado, a Jotur está falida, a Jotur não consegue, a Jotur continua operando, por outro lado, a prefeitura não está cumprindo seu papel. Eles estão preparando uma solução, que é a Jotur continuar com uma injeção grande de dinheiro público, que pode ser da prefeitura ou pode ser disso que eu falei, de um programa de tarifa zero nacional, que vai começar a repassar uma soma grande de dinheiro para essa empresa privada, que hoje não oferece transparência nenhuma, que hoje não opera em nenhum daqueles princípios e que dificilmente vai começar a operar quando estiver jorrando dinheiro público para viabilizar a tarifa zero. Então é isso que está sendo preparado por essa audiência, porque essa audiência tem 17 vereadores que são da situação, que são do lado do prefeito, com uma empresa Jotur, ambos dizendo que o negócio é absurdo, que não dá mais para ser assim, colocando o negócio para a prefeitura, mas ninguém vai tomar uma medida de fato cobrando que a prefeitura resolva. Então isso que está sendo encaminhado. E aí o que é preciso fazer para que a gente tenha uma solução verdadeira? Primeiro, a gente precisa debater esse assunto e fazer isso que a gente está fazendo hoje se replicar em toda a Palhoça. Porque o palhocense, caso a gente estimule esse debate, vai conseguir chegar numa solução melhor, no entendimento melhor do problema, e vamos conseguir encaminhar uma outra solução, que vem do quê? Dessa conscientização nossa do que está em jogo, de entender o que é a tarifa zero, que a gente hoje ainda as pessoas falam tarifa zero, as pessoas se assustam, dizem como que é isso. A gente precisa debater mais, precisa ver como foi feito em Maricá, como que foi feito em Araraquara, como está sendo feito ali em Garopaba, em outros municípios, como é que está sendo Balneário Camboriú também tem. Isso. A gente tem que entender qual é a lógica por trás da tarifa zero para ela ser um sistema justo, e a gente precisa cobrar uma implementação dessa política como uma política pública para atender o bem de todos, né? E isso não vai ser feito repassando dinheiro para a Jotur. Isso a gente vai ter que debater, né? Se vai ser uma empresa pública do município, como que essa empresa pública vai funcionar para ela não ser depenada, né, por esses apadrinhados também, ou se vai ser uma empresa privada, mas como que vai ser o contrato, como que vai ser a licitação, né? Quais requisitos a gente vai colocar se vem uma empresa privada. A gente precisa discutir isso. E a gente precisa forçar esse debate para dentro da Câmara de Vereadores e para dentro da Prefeitura, porque eles não vão fazer. Então é preciso começar a debater, é preciso se organizar para que essa pauta vá adiante. Muito bem. Gente, eu vou encaminhar aqui para o Lino. O Rafa, deixa eu fazer uma observaçãozinha aqui rapidinho, antes da gente transferir essa bola aí, em cima do que o Rambo falou. Rambo, é muito legal o que você colocou, e eu queria só aproveitar, antes da gente ir embora, para pontuar o seguinte. No final, acontece o que ele contou lá na Câmara. Fecha-se a Jotur, vai à falência, os sócios abrem outra empresa, você tem outro CNPJ, é o quadro societário, e aí você tem uma nova empresa que no futuro, porque talvez não seja possível fazer esse repasse da verba para essa empresa que está ilegal, né? Mas o cara mata o CNPJ e tem outro. E fica esse ciclo aí, vicioso, sangrando a população da Palhoça.
Tá? Era isso aí. Vai, Rafa. Encaminho para o Lino, então, fazer as nossas considerações. Agradeço o professor, agradeço o nosso analista, e semana que vem tem mais as palavras do Lino, e depois eu fecho com vocês aqui agora, 21h45. Pau na máquina. 18 graus na Conexão Palhoça, que falou para você o pontapé inicial desse nosso instrumento de comunicação. Eu quero agradecer a todos que participaram. Hoje a gente teve aí o Alexandre Souza, lá do Distrito Federal, Gilson Vitalino, lá do Recife, falando com a gente também. Essa galera muito legal aqui. Deixa eu passar aqui para dar um crédito legal, né? Mandar um grande abraço aqui para a Pri Jarra, a Tânia Portela, o Marco Alberto, tá aqui o Marcos Custódio, o Luiz Reni Boeira, toda essa galera que interagiu com a gente. Claudete Chaves, grande abraço aí para Claudete, né? E esse pessoal que participou com a gente desse pontapé inicial. Nosso compromisso vai ser cumprido. A gente vai falar muito para a comunidade da Palhoça, a gente vai bater muito forte nos assuntos que são os mais sensíveis à qualidade de vida da nossa população. Aqui a gente não tem espaço, né, para fake news, para mentira, não tem espaço para esse teatro que a gente hoje bateu muito forte aqui. E no que depender do Conexão Palhoça, a comunidade da Palhoça vai se conectar aqui com a gente, vai se encontrar aqui com a gente, e aqui a gente vai convergir esses interesses. Eu convido a todos que participaram aí a curtir o nosso canal, dê o seu like se você gostou, sugira pautas para a gente, para os próximos programas, compartilhe, ative aí o sininho para receber as novidades, porque é só o começo de uma história muito legal que a gente começa a contar a partir de hoje aqui na Palhoça. Eu quero dar também uma boa noite aqui ao Marcos Rambo, ao Hércules Avancini, essa galera muito competente, e dizer que foi um grande prazer e marcar um novo encontro. No nosso próximo programa, a gente vai divulgar aqui nas redes sociais dia e horário, a frequência direitinho, para você poder interagir com a gente e deixar o seu recado. Beijo no coração de todos, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, galera! Falou, pessoal. Boa noite, muito obrigado e até semana que vem. Mais notícias para vocês do que acontece na Palhoça. Como lembrou o Lino, curtem, compartilhem, nos sigam no Instagram, nos sigam aqui no YouTube, ativem tudo e a gente toca-lhe ficha aí para ninguém mais ficar sem voz. A conexão está feita. Boa noite.